Oi meninos, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui na página 110, tá? Da frente B4, tá? Em relações trigonométricas, né? Do triângulo retângulo. E eu vou começar a responder a partir da questão 19 com vocês. Então, é o seguinte. A questão 19 é a seguinte. Após um forte temporal, um poste da rede elétrica de 6 metros de altura, tá aqui, partiu-se em um ponto X metros do plano horizontal. A parte do poste que sofreu a queda passou a formar uma parte remanescente com um ângulo de 53 graus, conforme a figura. Calcule a medida de x em que o poste partiu. Considere o cosseno de 53 igual a 0,6. Então eu fiz mais ou menos aqui, tá? A nossa figura. Eu consigo perceber se isso aqui é um triângulo retângulo, tem um ângulo de 90 graus. E se tiver alguma dúvida se eu utilizar seno, cosseno ou tangente, ele já deixou claro que você vai usar o cosseno, né? No comando da questão, porque ele só deu o cosseno de 53. Mas por que cosseno? Em relação ao ângulo 53, eu tenho o cateto adjacente e eu tenho a nossa hipotenusa, que é o maior lado, contrário ao ângulo 90 graus. Então é só você montar, ó, cosseno de 53 é cateto adjacente sobre hipotenusa. No lugar de cosseno de 53 eu vou colocar 0,6. O que eu posso fazer? Pegar esse cara que está dividindo, passar multiplicando 0,6. Foi isso que eu fiz. Depois faço a propriedade distributiva. 0,6 vezes 6 dá 3,6. 0,6 vezes x dá 0,6x igual a x. O que eu fiz? Peguei esse 0,6 que estava negativo para ser positivo. Somando esses dois deu 1,6, né? Esse 1,6 estava multiplicando, passou dividido o 3,6 e ficou então x igual a 3,6 dividido por 1,6. E a altura então é 2,25. Tá bom? Essa é a resposta da questão 19. Questão 20. Davi e Gustavo estão em um mesmo plano horizontal, porém afastados 10 metros um do outro, né? 10 metros. A distância aqui. Em determinado instante, Davi avista uma pipa no ângulo de 30 graus. Então, Davi é esse. Né? Já Gustavo avista ao ângulo de 45, conforme a figura. Né? Se os dois meninos medem aproximadamente 1,20 m, então a altura desses meninos é 1,20 m, qual é a altura da pipa? Né? A altura total da pipa. Se ele quer descobrir. Use raiz de 3 como 1,73. Bem, gente, essa altura aqui que eu coloquei x, ela pode ser desenhada bem aqui, né? Eu posso colocar esse x aqui. Foi isso que eu fiz. Então eu coloquei essa altura da pipa até onde está mais ou menos a vista, né, das crianças. Mas eu sei que aqui para baixo eu tenho uma distância de 1,20 m. Mas por enquanto vamos calcular só essa altura aqui. Isso aqui vale 45, isso aqui vale 90, aqui também vai valer o que? 45. Porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, se aqui vale 45, aqui vale 90, para 180 aqui tem que valer 45. Outra coisa também, se aqui vale 90, aqui vale 30, aqui vai valer quanto? 60. Então, uma coisa que é interessante é o seguinte. Esse triângulo aqui, que tem 45 e 45, ele é chamado de triângulo, né, isósceles, ou seja, esses dois lados aqui, eles são o quê? Iguais. Por quê? Porque os ângulos da base são iguais. Então, esse triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles. Se é um triângulo isósceles, esses dois lados são iguais, os dois ângulos da base são iguais. Por que eu estou querendo dizer isso, viu, o professor? Por que você está falando isso? Porque se aqui vale x, aqui também vale x. E se a distância entre as crianças vale 10... essa distância aqui ó, vai valer 10 menos x. Tá? E com isso eu consigo resolver a questão. Se eu pegar esse ângulo aqui como referência, dele eu tenho o cateto, né, oposto, e dele eu tenho o cateto adjacente, desse triângulo aqui. Né? Esse triângulo maior. Então é só fazer tangente 60 é cateto oposto sobre cateto adjacente, que está ao lado. Tá? Aí o que eu vou fazer?
A tangente de 60 é raiz de 3, né? Certo. O que eu faço? Esse x está aqui embaixo dividindo, passa multiplicando, né? Esse nosso x está aqui subtraindo, passa somando. Aqui eu tenho um fator comum em evidência, que é o meu x, então eu coloco o fator comum em evidência nesses termos aqui, que é o x, né? Eu tinha raiz de 3x, tirei o x, sobrou raiz de 3. Eu tinha 1x, tirei o x, sobrou 1, né? Aí o que eu faço? Esse cara está multiplicando, ó, ele pode passar dividindo 10. Como ele falou que raiz de 3 vale 1,73, eu fiz isso, substituir. 1,73 mais 1 dá 2,73. 10 dividido por 2,73 é aproximadamente 3,66. Só que eu tenho que lembrar de somar 1,20 das crianças, né? As crianças, elas têm 1,20 de altura, então a altura total da pipa é 4,86, tá bom? Essa é a resposta à questão 20. Questão 21. Uma pessoa com aproximadamente 1,80 m, tá aqui, de altura sobre um palco de madeira, consegue avistar uma linha reta, uma outra pessoa na situação A. Tá aqui. Então daqui ela está vendo essa pessoa aqui. A 3 metros do palco, né? 3 metros daqui, conforme a figura. Calcule a distância e considere, né, raiz de 3 como 1,7. Então, ó, ele quer calcular essa distância. Como vocês podem perceber, quando eu traço essa distância aqui, essa distância é dividida em duas partes, ó. Se a gente pensar, o vértice aqui do nosso quadrado está dividindo essa distância em duas partes, que eu vou chamar de x1 e de x2. Então, eu vou calcular a distância através de x1 mais x2. Então, eu vou atrás de descobrir cada um. Então, bora lá. A gente pode observar que se esse cara aqui vale 30 graus, né? Se esse cara aqui vale 30 graus, esse cara aqui também vai valer 30 graus, né? Então, como eu descobri os ângulos, eu consigo resolver tudo agora. Por quê? Porque eu tenho esse triângulo aqui, né? Certo? Que eu posso aplicar uma relação trigonométrica, e eu tenho esse triângulo aqui que eu posso aplicar uma relação trigonométrica. Então, vou começar por esse de baixo aqui. Em relação ao 30 graus, eu tenho o nosso cateto, né? Que a gente sabe que é o cateto adjacente, e eu tenho a nossa hipotenusa. Então, cateto adjacente e hipotenusa é cosseno. Cosseno de 30 é cateto adjacente sobre hipotenusa, que é x1. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, que é igual a 3 sobre x1. O que eu fiz? Multipliquei cruzado. Raiz de 3 ficou multiplicando x1, e 2 vezes 3 é 6. Eu terminei bem aqui, gente, ó. Porque não deu aqui, eu terminei. Continua daqui, tá? Daqui a gente vem pra cá. Aí o que vai acontecer? O x1, o raiz de 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo, né? Aí eu vou racionalizar, certo? Multiplico em cima e embaixo por raiz de 3. Vai ficar 6 raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, e a raiz de 9 é 3. Aí se eu fizer 6 dividido por 3 é 2. Então essa é a resposta aqui do nosso x1. Agora eu vou descobrir o x2. Então esse triângulo aqui. Em relação ao triângulo, eu tenho cateto oposto e eu tenho hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é o seno de 30 graus. Cateto oposto é 1,8 e hipotenusa é x2. Seno de 30 é 1 sobre 2, né? Multiplico cruzado, estou trazendo para cá, né? Então vai ficar x2 vezes 1 é x2, né? E 2 vezes 1,8 é 3,6. Então eu sei que a distância x1 é x2. x1 é 2 raiz de 3, x2 é 3,6. Raiz de 3 é 1,7, nem 1,73, né? Que foi na outra questão, 1,73. Se eu somar esses dois aqui, vai dar 2,4 e 3,6. E aí a soma vai dar exatamente 7 nessa questão. Tá bom? Virando aqui a página.
a gente tem a questão 22. Falou assim: observe-se de um ponto P o alto de uma árvore com um ângulo de inclinação de 45 graus. Se o ponto P está a 18 metros da árvore, determine a altura dessa árvore. Despreze a altura do observador. Então, lá na questão da pipa, a gente não desprezou a altura do observador. Aqui a gente vai desprezar. Então, tá aqui a figura. A gente tem uma pessoa aqui, tá olhando o topo da árvore. Ele quer saber essa altura. Essa pessoa está a 18 metros dessa árvore. Essa inclinação aqui é de 45 graus. Se eu reparar, em relação ao 45, eu tenho um cateto oposto e eu tenho um cateto adjacente. Se você reparar, isso aqui, ó, forma um ângulo, né, de 90 graus. E isso, então, a gente tem um triângulo retângulo onde a gente pode aplicar as relações trigonométricas. Então, cateto oposto, cateto adjacente é tangente. Tangente de 45 é x sobre 18, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 45 é 1, o 18 está aqui dividindo, passa multiplicando, 18 vezes 1 é 18. Então aqui está a resposta da questão 22. E a questão 23 é o seguinte: um topógrafo precisa medir a altura de um muro de um terreno, tá? Essa altura aqui, que possui um desnivelamento de 2 metros, está aqui, como mostra a figura. Por isso ele utilizou um teodolito e mediu somente o muro menor. Após a medição, qual é a altura encontrada pelo topógrafo para medir o número maior, né? Qual foi essa altura que ele encontrou? Considere raiz de 3 como 173. Então tá aqui a figura. Tá o topógrafo aqui. Ele conseguiu observar um ângulo de 60 graus. Ele está a uma distância de 8 metros. Então isso aqui é um triângulo retângulo. Do 60 eu tenho o cateto oposto, que eu quero descobrir que é a altura do muro. E eu tenho o cateto adjacente, né? E isso é tangente. Cateto oposto sobre cateto adjacente é tangente. Então tangente 60, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente 70 raiz de 3. O que eu posso fazer? Esse 8 passa para lá multiplicando, vai ficar 8 raiz de 3. No lugar de raiz de 3 eu coloco 1,73. Isso dá 13,84. Só que essa é essa altura desse muro, né? Aqui. Só que tem o desnivelamento, que vale 2. Então, somando 13,84 mais 2 dá 15,84. E é isso, gente, nossa aula de hoje. Muito obrigado, até mais.